Você já se perguntou como surgiu as favelas no Brasil? Elas são um fenômeno urbano que existe há séculos em todo o mundo, mas no Brasil elas têm uma história peculiar. Neste vídeo, vamos contar a história das favelas no Brasil, desde sua origem até os dias de hoje. Vamos descobrir como as favelas se tornaram parte da paisagem urbana brasileira, e como elas representam uma realidade complexa e multifacetada. Vamos ouvir o que os moradores das favelas têm a dizer sobre suas próprias vidas e sobre o futuro das favelas. Então, prepare-se para uma jornada fascinante pela história das favelas no Brasil. No cerne da história das favelas brasileiras, deparamo-nos com as raízes profundas da desigualdade e exclusão social, cujas origens podem ser traçadas até os primórdios do período colonial. Quando os portugueses desembarcaram no Brasil em 1500, eles não apenas introduziram uma nova cultura e língua, mas também estabeleceram as bases para um sistema que teria impactos duradouros na sociedade brasileira. A colonização portuguesa trouxe consigo a imposição de um sistema de latifúndios, onde vastas extensões de terra foram monopolizadas por uma elite, privando assim as comunidades locais de seu acesso à terra e aos recursos naturais. Essa concentração de terras contribuiu diretamente para a marginalização dos menos privilegiados, criando uma estrutura socioeconômica desigual desde o início. Além disso, a escravidão foi uma peça fundamental desse quebra-cabeça histórico. Os africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalhar nas plantações de açúcar, nas minas e nas fazendas. Eles foram submetidos a condições desumanas, privados de liberdade e tratados como propriedade. Essa instituição cruel não apenas perpetuou a desigualdade, mas também deixou cicatrizes profundas na psique coletiva do país. O resultado dessa herança colonial foi uma paisagem social que perpetuou o fosso entre ricos e pobres, com uma elite detendo o poder econômico e político, enquanto a maioria da população vivia na pobreza e na marginalização. Essa história tumultuosa é um lembrete constante da necessidade contínua de abordar as disparidades sociais e buscar a justiça e a igualdade no Brasil contemporâneo. As favelas, como um reflexo dessa herança, representam tanto os desafios quanto a resiliência do povo brasileiro em face de uma história complexa e difícil. À medida que o Brasil avançava no final do século XIX e início do século XX, as cidades começaram a crescer exponencialmente, impulsionadas por um florescente setor industrial e pela expansão das plantações de café. Essa era de desenvolvimento econômico trouxe consigo uma demanda insaciável por mão de obra, que foi prontamente atendida por um grande influxo de migrantes rurais em busca de oportunidades nas áreas urbanas. Essa migração em massa das zonas rurais para as cidades foi impulsionada por uma série de fatores, incluindo a mecanização da agricultura, que reduziu a necessidade de trabalhadores no campo, bem como a promessa de empregos melhores e mais estáveis nas indústrias urbanas. Atraídos pela perspectiva de uma vida melhor, milhares de brasileiros deixaram suas cidades natais e partiram para as áreas urbanas, criando um cenário de crescimento populacional sem precedentes nas cidades. No entanto, esse rápido crescimento urbano não foi acompanhado por um planejamento adequado das cidades. A falta de infraestrutura básica, como sistemas de saneamento, água potável e moradia acessível, criou as condições perfeitas para o surgimento das favelas. À medida que os novos migrantes chegavam às cidades, muitos deles não conseguiam encontrar acomodações adequadas e acabavam estabelecendo-se em áreas desocupadas ou inadequadamente desenvolvidas, como encostas de morros e áreas alagadiças. Essas condições precárias de moradia eram frequentemente exacerbadas pela falta de regulamentação governamental e pelo descaso das autoridades em fornecer serviços básicos às áreas recém-urbanizadas. Como resultado, as favelas proliferaram rapidamente, dando origem a uma realidade desafiadora para seus habitantes, marcada por moradias improvisadas, falta de acesso a serviços essenciais e uma qualidade de vida extremamente precária. O surgimento das favelas no Brasil é uma representação vívida dos desafios sociais que o país enfrentou durante seu período de rápido desenvolvimento urbano e industrialização. Essa história complexa e multifacetada destaca a necessidade contínua de políticas públicas eficazes, planejamento urbano adequado e investimentos em infraestrutura para melhorar as condições de vida nas áreas urbanas e promover a igualdade social. O surgimento da primeira favela do Brasil, conhecida como Morro da Providência, no Rio de Janeiro, é um marco crucial na história das favelas brasileiras e uma representação poignante das circunstâncias desafiadoras enfrentadas por muitos brasileiros no final do século XIX. A Guerra de Canudos, que ocorreu entre 1896 e 1897 no Nordeste do Brasil,
Foi um conflito sangrento entre as forças do governo e os seguidores do líder religioso Antônio Conselheiro. Muitos ex-soldados que combateram nessa guerra retornaram ao Rio de Janeiro após o conflito, mas enfrentaram uma situação desesperadora. Eles não tinham para onde ir e encontraram-se em uma cidade em rápido crescimento, com poucas perspectivas de emprego ou moradia acessível. Foi nesse contexto de desamparo que esses ex-combatentes e suas famílias ocuparam o Morro da Providência. A colina, que se erguia sobre o centro do Rio de Janeiro, oferecia um local estratégico, mais inóspito, para estabelecer suas moradias improvisadas. Com a falta de opções e recursos limitados, eles construíram barracos de madeira, papelão e outros materiais disponíveis, criando assim a primeira favela do Brasil. O Morro da Providência não apenas representou uma resposta desesperada à falta de moradia, mas também se tornou um símbolo das lutas e da resiliência daqueles que viviam nas favelas. À medida que mais pessoas se juntaram à comunidade, a favela cresceu e se transformou em uma comunidade vibrante e auto-organizada. Hoje, o Morro da Providência é reconhecido como um local histórico e tem passado por mudanças significativas ao longo dos anos, incluindo iniciativas de urbanização e desenvolvimento social. A história desse local destaca a importância de entender as origens das favelas no Brasil e a resiliência das comunidades que as habitam, enquanto também ressalta a necessidade contínua de políticas que visem melhorar as condições de vida e a igualdade social nas favelas urbanas do país. À medida que o tempo avançou, o fenômeno das favelas se espalhou por todo o Brasil, tornando-se uma característica comum das cidades do país. Esse crescimento desordenado das favelas reflete uma complexa interação de fatores sociais, econômicos e urbanos que moldaram o tecido das cidades brasileiras. A migração contínua das zonas rurais para as áreas urbanas em busca de oportunidades econômicas é um dos principais motores desse processo. A promessa de empregos nas indústrias, no comércio e em outros setores atraiu inúmeros brasileiros, muitos dos quais acabaram se estabelecendo nas favelas devido à falta de opções de moradia acessível. Esse movimento populacional em direção às cidades alimentou a expansão desordenada das favelas, uma vez que o rápido crescimento populacional não foi acompanhado por um planejamento urbano adequado. Um aspecto preocupante desse crescimento desordenado foi a localização das favelas em áreas de risco. Muitas vezes, essas comunidades se estabeleceram em encostas de morros íngremes, beirando rios ou áreas alagadiças, onde o acesso a serviços básicos, como saneamento e infraestrutura adequada, era limitado ou inexistente. Isso colocou os moradores em uma posição ainda mais vulnerável, sujeitos a deslizamentos de terra, enchentes e outros desastres naturais, que frequentemente resultavam em tragédias humanas. Essas condições precárias de vida nas favelas brasileiras têm sido um desafio persistente para as autoridades governamentais e as comunidades locais. Muitos esforços foram feitos ao longo dos anos para melhorar as condições de habitação e infraestrutura nas favelas, mas os desafios persistem, dada a magnitude do problema e a necessidade de abordar questões complexas de desigualdade e planejamento urbano. A expansão das favelas em áreas de risco e a vulnerabilidade de seus moradores destacam a importância crucial de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano sustentável e a promoção da igualdade social. A história das favelas brasileiras é um testemunho das dificuldades enfrentadas pelas comunidades urbanas mais carentes, mas também é um lembrete do espírito resiliente daqueles que vivem nessas áreas e lutam por uma vida melhor. As favelas brasileiras, ao longo de sua história, enfrentaram uma série de desafios formidáveis que testaram a resiliência de seus moradores. A falta de saneamento básico nessas áreas frequentemente resultou em condições insalubres, propensas a doenças e contaminação ambiental. A educação inadequada e a falta de acesso a serviços de saúde agravaram ainda mais a desigualdade, limitando as oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os habitantes das favelas. Apesar desses obstáculos esmagadores, as comunidades das favelas demonstraram notável resiliência ao longo dos anos. Eles criaram redes de apoio locais, como associações de moradores e grupos comunitários, para abordar questões críticas e melhorar as condições de vida em suas áreas. Além disso, muitos moradores se envolveram ativamente em movimentos de resistência, advogando por seus direitos e demandando igualdade de oportunidades, contribuindo assim para uma mudança significativa na percepção das favelas e para a busca de soluções para seus desafios. Essas comunidades não apenas enfrentaram adversidades, mas também se uniram para superá-las, provando que a força coletiva e a determinação podem fazer a diferença em meio às circunstâncias mais difíceis. A história das favelas no Brasil é,
portanto, uma história de resiliência e capacidade de superação, onde os moradores, apesar das dificuldades, trabalharam incansavelmente para construir um futuro mais promissor para si mesmos e para as gerações vindouras. A evolução das favelas no Brasil também testemunhou esforços consideráveis por parte do governo e da sociedade civil para enfrentar os desafios que essas comunidades enfrentam. Ao longo das décadas, diversos programas de urbanização foram implementados para proporcionar moradias mais dignas e infraestrutura básica, como eletricidade, água encanada e saneamento, melhorando substancialmente as condições de vida dos moradores. Além disso, investimentos em educação e saúde nas favelas visaram atenuar a disparidade de acesso a serviços essenciais, promovendo uma melhoria tangível na qualidade de vida das pessoas que ali residem. Os programas sociais também desempenharam um papel significativo na redução da desigualdade. O Bolsa Família, por exemplo, é um programa de transferência de renda que beneficia milhões de famílias de baixa renda em todo o Brasil, incluindo muitas que vivem em favelas. Essas iniciativas demonstram o comprometimento do país em buscar soluções para as desigualdades profundas que afligem as favelas e em melhorar as perspectivas de seus habitantes. No entanto, apesar do progresso alcançado, ainda há muito a ser feito para garantir que todas as favelas brasileiras desfrutem de condições de vida adequadas e igualdade de oportunidades, e a luta contínua por justiça social continua a ser uma prioridade tanto para o governo quanto para a sociedade civil. As favelas brasileiras permanecem como um elemento intrincado e fascinante da paisagem urbana do país nos dias de hoje. Embora muitos desafios ainda persistam, essas comunidades são centros de energia, cultura e resiliência. Dentro de suas vielas e becos, há histórias inspiradoras de indivíduos e grupos que superaram adversidades e prosperaram, muitas vezes por meio de iniciativas de empreendedorismo local, arte, música e envolvimento comunitário. Essas histórias de sucesso servem como exemplos vívidos do potencial latente nas favelas e demonstram a capacidade das pessoas de criar mudanças positivas, mesmo em face de obstáculos significativos. O Brasil, consciente de seu compromisso com a justiça social e a igualdade, continua trabalhando para construir um futuro mais inclusivo e igualitário. Políticas públicas que buscam melhorar as condições de vida nas favelas e promover a integração dessas comunidades na sociedade mais ampla estão em andamento. A busca pela dignidade e pelo respeito das pessoas que vivem nas favelas é uma parte fundamental desse processo, refletindo a crença de que todas as vozes e vidas importam na construção de um país mais equitativo. Com esforços contínuos e um compromisso compartilhado com o progresso social, o Brasil está trilhando o caminho em direção a um futuro onde as favelas sejam reconhecidas e valorizadas como partes valiosas e vibrantes da tapeçaria nacional. À medida que trabalhamos juntos para construir um país mais justo, que todas as favelas sejam tratadas com o respeito e a dignidade que merecem, e que as histórias de superação e sucesso continuem a inspirar o mundo. Juntos, podemos transformar desafios em oportunidades e criar um Brasil mais equitativo e vibrante para todos os seus cidadãos.